do Senhor, amém? Primeira carta de Timóteo, lá no primeiro capítulo. Achar aí. Então acompanha aqui, né? Lá no verso 18 diz assim: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, ao qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar. Só até aí. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pede ao Senhor para falar contigo nessa tarde. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nossos corações, no nosso espírito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada a nós. Ó Deus, abra o nosso entendimento nessa tarde. Abra os nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, que toda a mente aqui nesse salão, ó Deus, esteja cativo, Senhor, em obediência à tua palavra. Ó Deus, esteja cativa, Senhor, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra ela é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós não conseguimos sobreviver, ó Deus, espiritualmente falando, se nós não, ó Deus, nos alimentarmos, ó Deus, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que a tua palavra é verdade. E a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta a nossa vida hoje, Senhor, através da tua palavra, pelo poder da tua palavra. E a ti, Senhor, nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E rendemos a ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, querido? Esse texto aqui da palavra do Senhor, ele deixa bem claro, não só nesse texto, mas em alguns textos da palavra do Senhor, nós podemos ver, querido, que é bem claro que eu e você, a partir do momento que eu e você recebemos a Jesus no nosso coração, entregamos a nossa vida a Jesus, que eu e você, nós estamos numa guerra. Você sabia disso? Há uma guerra. Nós entramos numa guerra. E alguns chamam essa guerra de batalha espiritual, porque não é uma batalha aqui na terra, como nós estamos acostumados a ver uma guerra. Lá na Síria tem uma guerra lá, eles estão brigando entre eles. Uma guerra, eles lutam, né, com canhões, com armas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para o seu filho Timóteo, que há uma guerra. Amém? Então eu queria que você falasse assim para o seu irmão que está do lado assim: você está numa guerra. Amém? Nós estamos numa guerra. E eu quero dizer outra coisa: não temos como escapar dessa guerra. Há uma guerra 24 horas na nossa vida, 24 horas. Por quê? Porque o inimigo de Deus, chamado diabo, Satanás, ou na Bíblia chama de antiga serpente, ele não quer perder a nossa vida, mas ele já perdeu, amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Mas Paulo, escrevendo essa carta aqui para o seu filho espiritual, né, Timóteo, era um filho espiritual de Paulo. Paulo havia ido numa cidade, naquela cidade ele pregou o evangelho para Timóteo. Timóteo recebeu, né, a Jesus na sua vida, entregou a sua vida para Jesus. A partir dali, Timóteo começou a caminhar em Jesus pela fé. E Paulo, como pai espiritual, começa a discipular Timóteo.
E ele lembra nessa carta algo que nós temos que lembrar todos os dias da nossa vida, até quando Jesus nos chamar para o céu. E ele fala: olha, Timóteo, esta instrução te dou, meu filho. Ele chama Timóteo de filho porque Paulo era um pai espiritual para Timóteo. Amém? E a visão que temos, querido, é que todos têm que ter um pai e uma mãe espiritual, para que possa um discipulador. Nós chamamos de pai espiritual, mãe espiritual, os nossos discipuladores, porque é eles que vão nos instruir, é eles que vão nos alimentar, é eles que vão cuidar da nossa vida como pai e mãe. Amém? Essa é a visão do céu. Isso é ser igreja, amém? Igreja não tem nada a ver com religião, porque você se tornou filho de Deus, amém? E Paulo fala essas palavras, escreve essas palavras para Timóteo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Quer dizer, Deus usou alguns profetas para falar algo acerca de Timóteo. Eu não sei se foi o ministério a qual o Senhor tinha na vida de Timóteo. Eu não sei qual profecia, qual palavra que saiu, né, para Timóteo, mas algo Deus falou com Timóteo. Amém? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Está dando para entender? Por elas combata o bom combate. Então, querido, desde o momento que você recebeu a Jesus, desde o momento que você começou a caminhar com Jesus, você tem que combater esse bom combate. E esse bom combate, amém, é diário, é todo dia. Nós temos que estar lutando, todo dia. Mas a Bíblia chama aqui de um bom combate, não mau combate. Por que bom? Porque Jesus já venceu, amém? Aleluia. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Então, querido, Paulo diz essa instrução aqui para Timóteo: combates o bom combate, conservando a fé. Como é que ele vai combater esse combate? Olha, conservando a fé e a boa consciência. Então ele dá essa instrução: olha, você tem que combater esse combate, mas é na fé, é com a tua fé, combatendo o bom combate. Combate esse bom combate, conservando a tua fé. Por quê, querido? Porque quem perde a fé, perde tudo. Não é verdade? Quem perde a fé, perde a esperança de viver, de conquistar, de realizar. Quem perde a fé, perde tudo. Então Paulo está orientando aqui o seu filho na fé e dizendo: combata esse combate, né, conservando a tua fé. O que ele quer dizer? Olha, conserve, guarde a tua fé em Jesus. E a boa consciência, quer dizer, a tua mente tem que estar com uma boa consciência. Amém, irmão? Então, dia após dia é uma batalha espiritual, é um combate que nós temos que combater. Amém? E ele diz lá: olha, com boa consciência, alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Então Paulo está dizendo aqui que é possível, se a gente rejeitar a nossa fé em Jesus, se a gente, né, não quiser combater esse bom combate, se a gente não tiver uma boa consciência, nós nos arriscamos a naufragar na fé. Ele diz bem claro aqui, ó: ao qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Ele cita aqui alguns nomes. Ele diz: entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Porque
esses irmãos aqui naufragaram na fé. Então, há uma possibilidade de naufragar na fé, se nós não vigiarmos, amém? Então, é um combate, nós temos que combater esse combate dia após dia, 24 horas lutando, né? É uma batalha espiritual, porque não é que Deus está lutando com o diabo, não. Não é nada disso. Porque Deus, Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso sobre os céus e sobre a terra. Deus não está lutando com Satanás. A maior luta é por causa das nossas vidas, amém? Deus não está medindo força com o diabo, porque o diabo é criatura e Deus é o Criador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você acha que uma criatura tem algum poder sobre o Criador? Jamais vai ter. É ilusão. Jamais ele vai ter o poder. Ele tem poder, mas Deus tem todo o poder, amém? Deus tem todo o poder. E o poder, se ele tem algum poder ainda, é porque Deus ainda permite algum poder. Mas Deus é todo poderoso, amém, querido? Então, Deus não está lutando contra o diabo, não é nada disso. Mas a palavra do Senhor nos ensina que é uma batalha espiritual por causa das nossas vidas, né? Porque Ele não pode, né, lutar contra Deus, Ele não pode atingir Deus, e Ele quer atingir os filhos de Deus. Está dando para perceber, irmão? É a mesma coisa, uma pessoa não pode atingir a sua vida e quer atingir os seus filhos. Porque sabe que se atingir os seus filhos, vai estar atingindo a você. Não é verdade? Então há uma batalha por causa da minha vida, da sua vida, né? Porque um dia nós estávamos lá do outro lado, nas trevas, perdidos, subjugados, escravizados pelo inimigo das nossas almas, e ele perdeu a nossa vida. Porque Jesus pagou o preço. Um preço de sangue para conquistar novamente a nossa vida. E a nossa vida, no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, né, nós cremos nessa verdade, que Ele pagou o preço da nossa liberdade, amém? Aleluia. Jesus não pagou um preço de prata nem de ouro, Ele pagou o preço de sangue, para que nós pertencemos novamente a Ele. Pagou a nossa liberdade, amém, queridos? Então ele diz para Timóteo: olha, combata o bom combate da fé, conservando a fé e a boa consciência. Então Paulo está mostrando claramente aqui, né, que nós estamos em guerra dia após dia. Em outro texto aqui também, em Timóteo, Paulo fala que ele chegou no final dessa guerra, quando ele diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele escreve isso para Timóteo: olha, Timóteo, eu já vou morrer, já estou prestes a morrer, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Amém, querido? O mais importante é nós combatermos esse combate, acabar essa carreira qual o Senhor nos propôs, mas o mais importante é nós guardarmos a fé em Jesus. Aleluia. Amém? É termos essa fé e guardarmos essa fé em Jesus. Então o que eu entendo diante disso tudo? Diante de que a palavra de Deus nos mostra, o que eu entendo é que nós não podemos nos esquecer que temos que combater esse combate dia após dia. Temos que combater esse combate da fé todos os dias da nossa vida. Amém? Há uma guerra e temos que combater. Lá em Efésios capítulo 6 fala exatamente, se você quiser abrir um pouquinho atrás aí, Efésios capítulo 6. Não é fácil, querido, mas a palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores. Efésios capítulo 6, Paulo também dá uma instrução aqui,
nessa guerra que nós estamos a viver, a partir do verso 10, ele diz lá, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Não é na nossa força, não é na tua força, é na força do poder de Deus. Aleluia. Tem muita gente querendo lutar com as suas próprias armas carnais, mas eu quero dizer que você vai só se cansar. Ele continua falando lá, verso 11: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é isso aqui, irmãos? Isso não é uma batalha espiritual. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Fala assim comigo, ó: o escudo da fé. Pode fazer, não tem vergonha não. O escudo a gente usa assim, para proteger essa parte, proteger o coração, né? E aqui essa parte do corpo. Então faz assim, ó: escudo da fé. Escudo da fé. Aleluia. É isso. Havendo feito, estáis, pois, firmes, né? Calçando os pés, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, e com toda oração e súplica do Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Paulo aqui dá algumas instruções e diz como é que nós devemos lutar nessa guerra. Primeiro, ele diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. O que isso significa? Que a nossa guerra não é contra ninguém nessa terra. Carne e sangue significa pessoas. A sua guerra não é contra o seu patrão. A sua guerra não é contra o seu marido. A sua guerra não é contra a sua esposa. A sua guerra não é contra os seus filhos. A sua guerra não é contra o seu pai. A sua guerra não é contra a sua mãe. Amém? Não é contra a carne nem sangue. Paulo está dizendo que a nossa guerra não é contra vidas, não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades, né, malignos que estão no ar. O que se resume isso? Demônios. Nossa guerra é no reino espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, sim, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, quando alguém quer fazer guerra aqui na terra com você, quando alguém quer te humilhar, quando alguém, né? A tua guerra não é contra essa pessoa. A tua guerra é quem está influenciando essa pessoa para te atacar. Amém? O diabo, Satanás, os seus demônios estão usando pessoas mais próximas a você para atacar a sua vida, para deixar você triste, para você deixar, né, com raiva daquela pessoa. Mas tem um poder espiritual nas regiões celestiais desse mundo tenebroso, influenciando
influenciando essas vidas. É verdade, irmão. E geralmente o diabo vai usar quem está mais próximo de você. Porque ele conhece, ele sabe. Nós já tivemos lá do outro lado, no mundo tenebroso dele. Ele fazia com a nossa vida o que ele queria. Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece a parte do nosso coração onde é mais sensível. Ele conhece. Então a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades do ar, desse mundo tenebroso que nós não conseguimos ver, porque é espiritual, irmãos. Amém? Temos que ter essa consciência dia após dia. Paulo fala aqui que nós precisamos estar revestido com a armadura de Deus. Diga comigo. Eu preciso da armadura de Deus na minha vida. Amém? E ele cita aqui qual é a parte dessa armadura que nós precisamos. E ele diz no verso 3: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarmos firmes. Ele fala: olha, estáis pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Qual é a verdade, irmão? A palavra de Deus. Amém? Temos que estar com o cinturão da verdade, e temos que estar com a couraça da justiça, praticando a justiça de Deus. Amém? É assim que nós vamos vencer essa guerra, com a verdade, que é a palavra de Deus, e praticando a justiça. O que é praticar a justiça? Praticar a justiça de Deus. É amar quando você precisa amar, realmente. Amém? Toda a prática da justiça. Ele diz lá que temos que calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Amém? Aonde você pisar tem que ter paz. Aonde você chegar tem que chegar a paz. Amém? A paz de Jesus. Eu me lembro uma vez que nós fomos na casa de um amigo lá nos Estados Unidos. Estava em pé de guerra. Casal brigando, infelizmente separaram, já divorciaram, não quiseram ajuda. Ele não quis ajuda. Chegamos lá, estava um clima mesmo mal, mas a paz estava comigo, com a minha esposa, e vimos aquele clima ser totalmente transformado. Amém? Onde você chegar, você tem que estar calçado com o evangelho da paz. Amém? Onde você chegar, tem que ter paz. Chegamos ali naquele ambiente e vimos a paz de Jesus chegar. E aquele clima estava assim meio esquisito, melhorou. Amém? Aleluia! Tomando sobretudo o escudo da fé, irmãos. Por quê? Por que o escudo da fé? Porque o diabo, a função dele, dos seus demônios, é atirar contra nós o que? Os dardos inflamados, como Paulo diz aqui, ó. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa eu ver se eu acho aqui, agora devo perder aqui. 16? 16. Obrigado. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno, ele não pode tocar na nossa vida. E o que ele faz? Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos pelos anjos de Deus.
Ele joga setas malignas. Dardo. Está dando para entender, irmão, como é que ele faz? E o campo de batalha na nossa vida é a nossa mente. Ele pega esses dardos inflamados e ele quer atingir a nossa mente e o nosso coração. Com mentira, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele lança um dardo de angústia, um dardo de desespero, um dardo de ira, e assim ele vai lançando os dardos. Por isso que nós temos que tomar o escudo da fé. E sabe como é que eu uso o escudo da fé? Quando Satanás vem lançar essas mentiras na minha mente, no meu coração, né? Eu vou contra ele, eu me defendo com a palavra da fé. Por isso que o escudo chama escudo da fé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele vem com a mentira, eu falo, não, Satanás, sai fora, porque está escrito a palavra de Deus, que isso é mentira. Eu sou filho de Deus, eu não sou nada disso que você quer lançar na minha mente. Podemos apagar os dardos inflamados com o escudo da fé. Ele vem com um dardo e eu meto o escudo da fé. Amém? Fé na palavra de Deus. E vamos apagando esses dardos inflamados com maligno. E ele fala também: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Capacete da salvação, para quê? Para que esses dardos não entrem na nossa mente e não faça a gente naufragar na fé, não faça a gente desistir da fé em Deus, da fé em Jesus. Capacete da salvação, crendo que nós fomos salvos por Jesus. Amém? E ele diz lá que essa armadura também nós temos que ter a espada do Espírito. E ele diz qual é essa espada? Palavra de Deus. Aleluia. Amém? Você vai guerreando com a espada do Espírito. Cada vez que um demônio tenta lançar um dardo maligno de mentira na sua vida, você vai com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai destronando. Não, eu não sou assim, né? Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. O diabo lança uma mentira, um dardo inflamado, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não serve para nada, que você não presta. Aí você vai lutando com o escudo da fé e com a espada do Espírito. Amém? Porque cada vez, querido, cada vez que você pronuncia e declara a palavra de Deus, é uma espada cortante. Amém? É uma espada, a palavra de Deus é uma espada, e vai desferindo golpes, e aqueles demônios vão saindo, aqueles demônios vão sendo destruídos, e vão saindo da tua vida, vão saindo da vida da tua família, e você vai lançando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e aqueles demônios vão sendo todos destruídos. Glória a Deus. Aleluia! Amém, Senhor. Dá-nos mesmo a espada do Espírito, Pai. Tua palavra, Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Verso 3, começa no verso 3 aí. Segunda carta aos Coríntios diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, embora nós temos esse corpo carnal, nessa guerra nós não vamos militar. O que é militar? Nós vamos guerrear dando soco, pontapé. Não, não é isso, não. Paulo está dizendo aqui, olha, que embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. E ele diz assim no verso 4: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição
fortalezas espirituais. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mais uma vez, Paulo está dizendo aqui que nós não vamos lutar com as nossas armas humanas, vamos lutar, amém, com as armas espirituais. E ele fala bem claro: as armas da nossa milícia não são carnais. Diga comigo: as armas das nossas milícias não são carnais. Aleluia. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Amém, irmãos? Está entendendo? Levanta a mão. Estou entendendo. Levanta a mão. Isso. Então, o que eu entendo aqui, querido? Que o maior campo de batalha na nossa vida, da minha e da sua vida, é a nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha. Diga comigo: o maior campo de batalha é a minha mente. Primeiro campo de batalha é a nossa mente. Nossos pensamentos, nossos argumentos, nossa razão. E o verso 5 diz que nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque o trabalho do inimigo, querido, é atacar nossa mente. Porque se ele atacar nossa mente, ele alcança o nosso coração. Se ele alcança o nosso coração, ele alcança todo o nosso ser. Se ele conquista a mente, conquista o coração, conquista toda a nossa vida. E a verdade, irmãos, que uma das armas que Satanás e os seus demônios mais utiliza aqui em Portugal, não só em Portugal, mas na Europa, claro, no mundo, mas a gente sente mais aqui, é o desânimo. É agir na área emocional das pessoas. Essa é uma arma que Satanás utiliza mais aqui nesse continente, mais nesse país. Ele quer destruir a área emocional. Porque se ele destruir a área emocional de uma vida, ele destrói aquela vida. Quando as pessoas em Portugal, nós vimos essa semana agora, que aumentou em 70% o número de suicídios em Portugal. Suicídio era emocional. A pessoa que quer dar cabo da sua vida já conquistou a mente dela. Se conquistou a mente, conquista tudo. Ela perdeu a fé, ela já não crê mais em nada. Está dando cabo da sua própria vida. Desânimo. Começa assim com desânimo, desesperança, e o último estágio é o suicídio. O último estágio é o suicídio. Temos que nos atentar por isso, amém? Que nós estamos vivendo numa guerra espiritual dia após dia. Então, nós vimos lá em Efésios que ele lança os dados malignos. E ele vai lançar, dados de desânimo, falta de fé, de incredulidade. E através desses dados ou pensamentos malignos, ele tenta desestabilizar nossas emoções, através da depressão, do cansaço. Já reparou que as pessoas aqui estão sempre cansadas? Isso não é normal, não é? Você acha que isso é normal? Deus já me deu a graça de visitar muitos países do mundo. E os países que eu já fui, que o clima espiritual é mais ameno, ninguém fica cansado assim. Pessoas são motivadas. Aqui não, toda a gente cansada. E a
gente sente essa batalha. Não pensa, irmãos, que pastor não sente? Não sente. E a gente às vezes é mais atacado ainda. Uns anos atrás, Satanás, porque quanto mais a gente cresce na fé, mais os ataques são na nossa vida. Há uns anos atrás, Satanás quis botar na minha mente que eu ia morrer cedo. É verdade, foi uma batalha na minha mente. Há pouco tempo ele falou que Deus ia permitir que eu fosse preso. E esses ataques da mente, irmão, é terrível. Mas nós vamos destruindo eles, amém? Em nome de Jesus. Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com os sapatos do evangelho da paz. Nós vamos destruindo essas fortalezas em nome de Jesus, porque a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades malignas do ar. Não pensa que a gente não é atacado, não? Se calhar nós somos muito mais atacados. E a arma que nós temos que utilizar, querido, é estar aqui no culto, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra em casa, seja meditando na palavra, orando, jejuando uma vez por semana, querido. Jejua uma vez por semana. Não precisa ser um jejum, né? Lógico que jejum é não comer, entendeu? Nada. Mas se não aguenta comer 5 horas, faz 2, não importa. Mais fácil. Consagra um jejum a Deus. Porque quando eu estou consagrando o jejum a Deus, eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu estou dependendo totalmente do Senhor. Amém? Que a minha vida pertence a Ele. Que eu estou clamando pela bondade e misericórdia do Senhor. E a palavra diz que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então Satanás ele tenta destabilizar a nossa área emocional, querendo fazer crer que tudo vai mal, né? Que tudo vai piorar. Querido, nós não vivemos, né, de acordo com as circunstâncias. Por quê? Porque nós vivemos no reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém? Nós não vivemos somente num país chamado Portugal. Portugal pode estar em crise, mas o reino de Deus jamais vai haver crise. Aleluia. Essa é a verdade que nós temos que assumir. Eu sou cidadão do reino de Deus. Eu sou filho de Deus. E essa tarde estava ensinando ali na nossa classe os novos convertidos. E Deus fala na sua palavra, querido, que nós valemos muito mais do que qualquer passarinho, qualquer ave que está aí fora. Que a ave não semeia e nem colhe, e no entanto, o nosso Deus sustenta essas aves. Aleluia. E Jesus disse que nós valemos muito mais do que essa ave. Qual é a conclusão que eu chego? Que assim como Deus ama as aves, que é uma criação de Deus, e sustenta aquela ave. Como eu falei, você já viu algum pássaro está preocupado em pagar a renda na sua casa? Você nunca viu um passarinho aí, seja lá qualquer ave? Não, tem que pagar a renda dia 5, dia 9, não tem dinheiro. Porque a palavra do Senhor diz que Deus sustenta, Deus dá casa, dá comida, dá tudo. E Ele não precisa nem trabalhar para isso. Ele fala que Ele não semeia nem colhe. O Senhor Jesus disse lá: vós valeis muito mais do que um pássaro, uma ave. Amém? Deus conhece a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus só vai fazer a parte dele quando nós fizermos a nossa parte. Temos que acordar cedo, temos que trabalhar, temos que, porque está lá na palavra, não tem jeito. Se abre Gênesis capítulo 1, aliás capítulo 3, você vai ver que o homem, a partir dali, tem que trabalhar,
Não tem jeito. Mas Deus, querido, Ele que nos sustenta, amém? Ele que vai nos dando força para trabalhar, Ele que vai dando trabalho, Ele que vai através do trabalho nos alimentando, né, para que possamos sustentar a nossa vida e da nossa família. É Ele, é por Ele, e por Ele, para Ele são todas as coisas dependem dEle. Por isso que não depende do governo de Portugal, não depende de nada aqui nessa terra, depende sim da tua comunhão com o Senhor, amém? Busca o Senhor, ore e fale com Deus das suas necessidades, e certamente Ele vai suprir. Por causa dessa batalha na nossa mente, nós devemos levar todos os pensamentos cativos para obedecer a Jesus. E Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, amém? É assim que nós vamos lutando dia após dia. Nós temos que renovar nossa mente, né? O diabo quer colocar na sua mente que você não vai conseguir, que você não vai fazer isso ou aquilo, e você vai renovando a tua mente através da palavra do Senhor, quando diz: não, eu sustento a tua vida, você vale mais do que uma ave, e eu sustento muito mais de você do que uma ave. Você está renovando sua mente através da palavra do Senhor. Temos que renovar, rejeitar esses pensamentos mundanos, esses pensamentos na nossa mente, que nós não vamos conseguir, né? Nós temos um vício, nós não vamos conseguir largar o vício. Não, Deus é poderoso para te libertar de todo vício. Aleluia. Você só tem que crer. Nós temos que renovar nossa mente, querido. Quando eu medito na palavra do Senhor, estou renovando a mente. Quando eu venho no culto, estou renovando a minha mente. Amém? Amém. Não é o diabo que vai ditar regras para a minha vida, não. Não. Quem vai ditar a regra para a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Porque eu confessei um dia que Jesus é o Senhor da minha vida. Amém, Pai. É Ele que vai ditar as regras da minha vida. Nossas vidas pertencem a Jesus. Somente Jesus vai guiar a minha vida, amém, irmãos? Nós temos que buscar isso, nós temos que crer nisso, nós temos que avançar nisso em nome de Jesus. Para terminar, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8. Aliás, eu vou começar no verso 6. Verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. O que é regozijar, irmão? Se alegrar. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E no verso 6 ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus. Você crê nisso? A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí conclui aqui, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, verdadeiro. Tudo
Tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensar. Amém? Então o que é que nós devemos pensar, irmãos? Aqui. Se vem algum pensamento contrário do que está dizendo aqui, você tem que rejeitar em nome de Jesus. Você fala: eu rejeito esse pensamento na minha vida em nome de Jesus. Todo pensamento maligno eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. É assim que nós temos que falar. Na ordem mesmo, para que os demônios vão embora, saem fora em nome de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está dando uma regrinha. Se você estiver ansioso, sabe qual é a regra para acabar a ansiedade do nosso coração? Aqui, ó. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ele diz assim, mas em tudo. Tudo é tudo, amém? Veja qual a ansiedade que você tem. Tudo é tudo. Pela oração, pela súplica, é um tipo de oração, com ações de graça. Ações de graça é agradecer a Deus. Sejam as vossas petições, quer dizer, os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus. Aí ele conclui: a paz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu já apliquei isso várias vezes na minha vida e funciona. Várias vezes. Às vezes estava numa batalha, uma luta. Sabe o que eu faço? Dobro meu joelho. Hoje eu não estou nem dobrando muito o joelho não, mas vou para cima da cama. E vou fazer minhas ansiedades, minhas lutas conhecidas diante de Deus. Fala: Deus, está assim, assim, assim. E sabe, depois que eu levanto, sabe o que acontece? A paz guarda a minha mente. Aleluia. A paz do Senhor. Essa é a regra. Essa é a regra. Você não tem que ficar irado. Você não tem que brigar com ninguém. Quando tem alguma luta, você está passando alguma luta, alguma dificuldade, olha ao Senhor, porque a palavra é bem clara. Olha, não esteja ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração. É na oração que nós vamos receber a vitória, amém? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Toda vez que eu pratiquei isso, eu levantava cheio de paz. Aquela guerra tinha acabado na minha mente e no meu coração. Amém? É isso que Deus deseja para nós. A Bíblia, a palavra do Senhor, tem todas as regras para o nosso bem-estar, para o nosso viver feliz. Amém? Nós precisamos só praticar essa verdade, precisamos crer nessa palavra. Amém? Se você tem alguma ansiedade, eu estou sem dinheiro para pagar tal conta, a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. É assim que eu vivo. O mal de hoje é pagar o condomínio da minha casa. O mal de hoje é comprar não sei o quê. Basta cada dia o seu mal. Vamos vencer esse mal hoje, amanhã a gente vai vencer outro mal, depois da manhã outro mal. Tem gente que fica preocupado, né? E sabe o que significa a palavra preocupação? Olha só, está na própria palavra o significado. Preocupado. Está na própria palavra. Sabe o que significa? Ficar ocupado antes do tempo. Pré-ocupado. Pré é que vem antes. Né? Ocupado. Você está se preocupando. Tua mente está ocupada antes do tempo. É sério.
aplica a palavra de Deus, a gente vive melhor. A gente vive feliz. Porque tem gente que está preocupada com tanta coisa, que aquilo acaba, né, destruindo a sua vida emocional, destruindo o lar, destruindo tudo. Quando nós temos um Deus, querido, um Deus abençoador, um Deus que é Pai, um Deus que, como Pai, Ele está sempre pronto e disposto a nos ajudar, ainda que cometemos alguns deslizes, ainda que erramos aqui ou ali, não importa, Ele é Pai. Aleluia. Ele é Pai. Obrigada, Deus. Ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas, nos nossos erros. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos errados, Ele sabe que nós tentamos e às vezes erramos, Ele sabe. E Ele quer nos ajudar, amém, irmão? Amém. Amém, Jesus. Por isso que o salmista diz: eleva meus olhos para o monte, onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Está ansioso, dobra o seu joelho, olha o Senhor, pede a Deus para acalmar o teu coração, pede uma solução para aquele problema. Porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue enxergar, e às vezes a solução do nosso problema está na nossa frente. Só que a gente está tão ansioso que a gente não consegue enxergar. A ansiedade não é de Deus. Quem quer que fique ansioso é o diabo. Amém? A ansiedade não é de Deus. Porque Deus não opera na nossa ansiedade. Uma das coisas que eu aprendi desde novo na fé, que Deus não opera, não nos ajuda enquanto nós estivermos com ansiedade no nosso coração. Quando a gente acalma o coração e fala com o Senhor: Senhor, eu entrego esse problema para Ti, Ele vai e age a nosso favor. Amém? Vamos ficar de pé.